Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje o nosso assunto é sobre o clima e sobre as mudanças que estão ocorrendo nos últimos dias e como também isso está afetando a agricultura aqui na nossa região. Para nós falarmos sobre esse assunto, nós conversamos agora com o agrometeorologista da Embrapa Trigo de Passo Fundo, Gilberto Cunha, que já vai aparecer aqui na nossa tela, ele já está aqui, para falar sobre esse assunto e esclarecer também algumas das principais dúvidas. Olá, doutor Gilberto Cunha, seja muito bem-vindo aqui no nosso Bom Dia Entrevista. Muito obrigado e nossos cumprimentos a todos que nos dão o privilégio da assistência. Doutor, para nós iniciarmos então, uma das dúvidas que as pessoas têm bastante é em relação a por que está chovendo tanto nesta época do ano. Às vezes a gente até tem a impressão de que é início de inverno, acaba esfriando um pouquinho e estamos ainda no início do mês, né? Ainda entrando no mês de fevereiro. Por que isso acontece, doutor? Eu diria que não está chovendo tanto. Eu diria que ainda bem que no final de janeiro as chuvas retornaram e com uma certa abundância aqui na região. Isso amenizou a preocupação maior, principalmente dos agricultores, na questão do restabelecimento da umidade no solo e para favorecer as lavouras, né? Então, as chuvas, sim, janeiro, em função das chuvas da última semana, acabou superando o chamado valor normal ou padrão médio do clima regional, né? Isso veio em boa hora, porque já estava preocupando os agricultores, né, a escassez de chuvas. A maioria dos agricultores ainda traz na lembrança a safra passada, quando o mês de janeiro, fevereiro e março, especialmente, choveu muito pouco e as produtividades da lavoura foram bastante afetadas. Então, felizmente, houve uma regularização no ciclo das passagens das frentes frias que causam chuva aqui no sul da região, mesmo sendo um ano de laninha, né? Essa regularidade aí da volta normal dos sistemas frontais sobre o sul do Brasil facilitou sobremaneira aí a formação desses eventos de chuva no final de janeiro e nesse comecinho de fevereiro. Doutor, em relação a um dos principais produtos aqui da nossa agricultura, que é a soja e o milho, que avaliação que o senhor faz? Essas chuvas, elas ajudaram esses agricultores? Falta chover ainda mais? Como é que está a situação? O senhor que acompanha de perto a agricultura e também o clima. Sem dúvida nenhuma, pensando na soja, essas chuvas foram e são excelentes, né? Elas acabaram com aquela preocupação maior que havia, recuperaram a umidade do solo, o padrão das lavouras mudou radicalmente, né? As lavouras de soja já foram plantadas um pouco mais tarde esse ano, porque a estiagem no final de 2020, né, ela acabou atrasando um pouco as semeaduras em muitos locais, porque o solo está bastante seco. O milho acabou sendo indubitavelmente afetado, ele é plantado mais cedo do que a soja, né, e a falta de chuva, principalmente no mês de novembro, começo de dezembro, acabou afetando negativamente essa cultura. Mas não é um ano tão ruim quanto o ano passado, né? E a expectativa ainda, principalmente na soja, é que possamos ter aí uma boa safra, produtividades elevada, desde que os produtores rurais passem agora a cuidar aí das lavouras. A preocupação agora, se afastada a falta de chuvas, é com a questão principalmente sanitária das lavouras, né? Preocupa, assim, a importância de monitoramento da lavoura, a tomar das medidas de proteção, principalmente relacionadas com o problema de ferrugem na soja. Mas eu diria que a expectativa é boa, principalmente para a soja, mas é agora que começa o período crítico, mês de fevereiro, principalmente fevereiro e boa parte de março, porque as lavouras foram plantadas um pouco mais tarde, a maioria delas é a fase crítica, a fase pós-floração, a fase de enchimento de grãos,
quando é importante não faltar água para se ter uma boa produtividade. Doutor, em relação a essas mudanças que nós vemos no clima, como 2 estiagens, agora muita chuva, às vezes tem dias que esquenta bastante também. O que a gente pode esperar para os próximos meses? Essas mudanças no clima ainda vão acontecer? Vai continuar tendo essa desproporção, digamos assim? Bom, se tem claro, né, que nós ainda estamos sob a ação do fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha tem a particularidade de reduzir, diminuir chuvas no sul do Brasil, mas principalmente na primavera. A partir do verão, o Laninha, embora exerça sua influência, ela diminui. E outra época do ano em que naturalmente as chuvas diminuem, mas em anos de Laninha tende a diminuir um pouco mais é o outono. Então, Laninha afeta a diminuição de chuvas na primavera e no outono principalmente. Então, a partir de março, abril, não se descarta aí novos períodos de redução de chuvas em função principalmente da ação ainda do fenômeno Laninha, que deverá perdurar pelo menos até o mês de abril ou maio deste ano. Então, outono, março, abril, maio, é a época que menos chove aqui no norte do estado. Esse menos, mesmo assim, é muita chuva. São chuvas, em geral, acima de 100 milímetros, mas é a nossa chamada estação menos úmida. A primavera é quando mais chove e o outono é quando menos chove aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul. E nós temos também acompanhado muitos fenômenos, como, por exemplo, várias frentes frias vindo aqui para a nossa região, a formação de ciclones extratropicais aqui também. E, além disso, doutor, uma das coisas que nós acompanhamos também é em relação à formação de ondas de até 4 metros, por exemplo. O que isso significa quando o mar está muito agitado? O que ele traz aqui para a nossa região? A gente deve se preocupar quando existem esses alertas? Bom, devemos nos preocupar, sim, principalmente na faixa leste do sul do Brasil, né? Quando associado a esses ciclones, as tropicais, nós podemos ter alguns temporais, ventos fortes, mas a formação das ondas está muito atrelada à configuração dos centros de pressão sobre os oceanos, né? Que implicam no padrão de ventos. Então, é uma relação, uma diferença entre pressão numa região e noutra que gera o deslocamento das massas de ar, que nada mais é do que o movimento horizontal de ar, que são os ventos. Então, esses chamados ciclones, né, são fenômenos naturais, normais, não têm a intensidade dos ciclones das regiões tropicais, que formam furacões, tufões, aqueles grandes tempestades tropicais, são eventos menores, extratropicais, nós estamos numa faixa abaixo dos trópicos, né, na região subtropical, mas são fenômenos, sim, que podem ocasionar alguns ventos fortes, principalmente aqueles eventos que os meteorologistas classificam, às vezes, como os chamados ciclones bombas, né, quando há uma queda muito acentuada da pressão e ocasionam temporais, tempestades mais violentas, nós tivemos no ano passado, e atinge principalmente aí Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, né? Então essa é uma região passível da influência desse fenômeno, mas quase sempre a faixa leste ou a costa litorânea é que é mais afetada do que o interior do continente. Doutor, e nós percebemos também, tem chuvas, claro, mas existem áreas que não chove e existem áreas que chove demais. Algumas empresas de tecnologia, elas já estão investindo em uma maneira de fazer com que, digamos assim, chova no seu plantio, na agricultura, além da irrigação, né? Eu gostaria de saber se existe alguma tecnologia aqui no Brasil, de alguma empresa que já tem alguma técnica de tecnologia que faça, de alguma forma, assim, chover na plantação quando essa chuva não aparece e existem essas estiagens. Fazer chuva é algo antigo, né? Uma busca, quase um sonho humano, né? Desde os anos 1930 se consagraram os chamados fazedores de chuva, né? Muita tecnologia de
semeadura de nuvens com núcleos de condensação de água, né, para formar as gotas, nuvens, consequentemente. No Brasil, já se tentou muito, tem empresas em São José dos Campos, no Nordeste, no Ceará, se tentou muito essa tecnologia com aviões fazendo semeadura das nuvens, né? Até hoje, a eficiência é um pouco questionável. As empresas vão dizer que funciona, os outros vão dizer que não. É muito difícil ter um efeito mensurável que não ocorreria naturalmente, porque a dimensão dos fenômenos causadores de chuvas são de grande escala. Em geral, a formação das chuvas que ocorre numa região ela se dá no outro local, não naquele local. Mas essa semeadura das nuvens, realmente com aviões, pode ajudar a fazer algum tipo de precipitação. Em momentos extremos já se busca esse tipo de alternativa, mas em condições muito drásticas, como em São Paulo já se tentou para fazer as chuvas sobre as barragens, quando de abastecimento humano. Aqui na região de Erechim, me recordo, acho que é 20, 30 anos atrás, aí, contrataram uns aviões para fazer, lá nos arrozeiros de Uruguaiana, naquela região já se tentou, no Nordeste, mas essa é uma prática que vai e vem, e até hoje, assim, no mundo inteiro, a eficiência, a eficácia, embora os que vendem o negócio vão dizer que não, ela é um pouco, eu diria, os resultados talvez não sejam aqueles esperáveis, ou na magnitude das chuvas, mas pode ajudar, sim, a formar alguma precipitação mais localizada. Se uma nuvem tiver umidade, a semeadura com os núcleos de condensação pode facilitar, assim, a formação de gotas e algum tipo de precipitação. Doutor, nós já chegando aqui ao final da nossa entrevista e eu agradeço em nome do jornal a sua disponibilidade em conversar conosco e também sobre todos os esclarecimentos que o senhor prestou aqui para nós, que com certeza ajudam muito aqui para o nosso conhecimento da agricultura aqui em Erechim e também na região. Nosso muito obrigada. Nós que agradecemos e muito obrigado. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser rever esta entrevista ou outras, você pode acessar o site do Jornal Bom Dia. Até a próxima!